Foi criada aqui uma guarda de vigilância, porque Portugal queria manter o domínio da região aqui na península, que era muito disputado pelos espanhóis. Então, em 1737, foi criada a cidade de Rio Grande. E por essa mesma época foram criadas outras guardas de mostardas para dar apoio à região. Guarda do Norte, de São José do Norte, guarda de Estreito, Capão do Meio e aqui a guarda de mostardas. Então, somada a essa necessidade grande e eminente ameaça dos espanhóis de colonização do que não era deles, ou seja, as terras que eram de Portugal, estava ameaçado de ser colonizado por um povo que não era deles, né? Que a terra não pertencia a eles. Então, apoiado pelo Conselho de Guerra, que estava apontando com alta densidade populacional a Ilhas dos Açores. E aqui faltando gente para colonizar. Então ele foi aconselhado a transportar esse pessoal para cá. Então vieram os açorianos para resolver dois problemas: desinchar a população local da Ilha dos Açores e colonizar a nosso litoral, que estava ameaçado de ser dominado pelos espanhóis. Aí trouxeram com eles a cultura portuguesa, açoriana, muita influência do negro, né, que ele é muito presente hoje, chega a se misturar bem no dia a dia da nossa cultura hoje. Barulhinho que a tamanho faz. Barulhinho do tamanho. Durante todo o passeio nós vamos escutar o barulhinho do tamanho. E esse era o calçado que os nossos colonizadores usavam na época. Calçado feito de solado de madeira e a parte de cima em couro. Então, aqui no litoral, diferente da serra. Qual seria? O da serra, o bico é mais volteado para cima. E aqui onde o terreno é mais plano, a nossa tamanca é reta. Devido à inclinação, o bico do tamanco é mais virado para cima. Como a gente não tem morros nem lombada aqui, era esse o tamanco peculiar da época, tamanco reto. Vamos ver a arquitetura, a casa como ambiente que os açorianos deixaram para nós, e é muito forte essa influência açoriana e portuguesa aqui no centro histórico. Vamos começar com a igreja, que é o nosso prédio mais antigo. Houve um naufrágio por volta de Tramandaí e os 11 justiceiros fizeram uma promessa que se eles se salvassem, aonde eles parassem, sobrevivessem, eles criariam uma igreja, uma capela. Então eles vieram até aqui, onde acharam uma choupana, e foram criar a nossa igreja e deram o nome São Luís Rei. Aqui nós temos o relicário, onde fica um pequeno pedaço da veste de São Luís Rei, que é o nosso padroeiro aqui de Mostardas. Ele era tão católico, tão devoto, que ele comprou a coroa de Jesus Cristo e construiu uma catedral na França só para colocar a coroa dentro. O valor da compra da coroa custou 3 vezes mais o valor da construção da catedral. Tão fervoroso que ele era católico, né? Inclusive ele proporcionou 2 guerras para converter as pessoas, era muito católico. Por isso tornou-se santo, São Luís Rei. Esse prédio é o mais antigo e ele tem eira, beira e tribeira. A eira nada mais é que um terreno de chão batido, onde a gente seca os cereais, milho, trigo, arroz. E a beira é a orla na volta da eira. Então, se uma eira não tem beira, o vento toca os cereais para o chão. E esses cereais o dono fica desprovido de alimento e de riqueza. Então, uma eira que não tem beira, o seu dono é pobre. E aquele que não tem a eira nem a beira, o mais pobre é.
Tem alguns autores que associam a tribeira como a riqueza, o poder econômico, a influência política do local. E a igreja na época exercia isso, grande influência na cidade, na sociedade, na política, inclusive. É um retrato que a gente vai ver mais ou menos, vai ser mais ou menos a constância que vai ser no nosso passeio. A casa porta e janela, ou casa em fita, também conhecida mais bem conhecida dessa forma. Ó, o telhado dela é caída para a calçada, no caso as águas da chuva caem direto na calçada. Ela não tem pátio na frente, é uma casa estreita, as paredes são geminadas, daí talvez surja o ditado, fale baixo que as paredes têm ouvido. Que as casas eram, antigamente, a frente da casa era larga, já as laterais dela era mais estreita, porque o peso da armação do telhado apoiava na frente e nos fundos da casa. E também como uma forma de proteção, né? Caso tivesse invasão dos espanhóis, que eram muito temidos, né? A casa tinha mais resistência na frente e mais fácil do morador derrubar a parede para o lado e fugir. A gente agora vai visitar a casa de cultura. Essa casa, embora ela estando numa zona urbana, ela nos dá a imagem de uma casa rural, que é a autêntica casa soriana. Não que a urbana não seja, mas foi dela que se derivou a casa em fita. A gente vai entrar nela e já vamos ver as diferenças. Essa casa hoje ela é ocupada como uma casa de cultura, mas ela representa a casa rural, que a casa açoriana urbana ela se desenvolve da frente para os fundos e a casa rural se desenvolve do meio para os lados. Então aqui a gente pode ver que aqui tem um quarto, uma sala e depois tem outra sala. Ela desenha o que era antigamente o quarto das moças. Esse quarto aqui representa a casa antiga, o quarto das moças, onde para passar para a rua teria que passar pelo quarto do casal. Então ele não tem acesso para o meio da casa e quando tinha janela, que normalmente era fechado, ela possuía grades. Então as moças quando queriam saíam, passavam pelo quarto do casal e depois para o interior da casa. E essa casa também tem o forro dela também é saia camisa, uma característica da época. As moças da época, quanto mais branca a pele delas era sinal de mais pureza, elas não eram mestiças, não tinham cruza com índio nem com o negro. Então elas usavam bastante camisa de manga comprida, usavam esses chapeuzinhos para tapar o rosto, para não ficar morena. Então quanto mais clara a pele delas, mais pura ela, mais perto do sangue da nobreza. Aqui nós temos alguns elementos que sinalizam a existência de índios aqui na volta. Aqui a gente tem uma localidade chamada Caieiras, que provavelmente seja onde o pessoal que habitou aqui buscava as conchinhas, o material para moer e fazer como se fosse cal. Então aqui existe vestígio, as conchinhas que o pessoal usava para moer. Que antigamente a casa, como era de palha, existia dois módulos, o módulo de dormir e o módulo do dia, que era onde tinha um forno, né? Então caso houvesse um acidente naquela parte do forno, com fogo e incendiasse, não incendiava a casa. Então o que aconteceu? A cozinha era separada da casa, existia o banheiro, era patente, era mais retirada da casa. Então quando surgiu o tijolo na região, ou que o pessoal começou a utilizar ele, que já tinha mais condições, fizeram uma casa e ainda era coberta de palha. No momento que cobriram a casa, a cozinha se aproximou da casa. Até então a casa não existia, ou era quase que nula a existência de corredores. Com a aproximação da cozinha, começou a surgir os corredores. E a casa do dia
que era a nossa cozinha, que antigamente era de palha, deixou em desuso. Começou a casa a ter vida diurnamente, durante o dia e a noite. Aí é onde se vê as salas grandes, que eram os encontros, os ternos, os bailes, as serenatas, né? Então era feito com essas salas grandes. Onde tinha a cozinha era muito grande, as mesas muito grandes, uma família muito grande. Conforme ia diminuindo, ia se acabando. Outra coisa também interessante é a chegada do banheiro na casa. Se torna quase que a última peça a se juntar ao módulo diurnamente, diurno e noturno. E quanto mais longe o banheiro, tem autores que defendem, mais longe o banheiro do quarto, mais perto é do colonizador. Então quando o banheiro está bem próximo do quarto, mais longe ele está, né? Com saia ou avental, se chama essa parte. Ela é mais larga para sustentar o peso da parede. Como não tinha muito materiais de construção na época, então eles faziam mais largo, até porque a água batia aqui e ia se gastando, né? Então, para sustentar a parede, eles faziam essa parte mais larga. Nota-se que é de barro, ó. Era feito de barro, não era cimento. Então a água batia, né? Então, para não ter perigo de começar a desgastar a parede, eles faziam mais largo para sustentar as paredes. O pessoal também usava, muito curioso, tamanha a dificuldade que eles tinham, mas eles também eram muito criativos. Então a casa, eles, como respingava, sujava, que era tudo barro, areia, então pingava aqui e sujava. Como é que eles solucionaram? Não, vamos pintar isso aqui. Mas pintar como? Se era só cal e era muito raro. Então eles faziam o quê? Faziam com cores que a natureza proporciona. E eles usavam também cisna ou carvão do fogão a lenha. Da tonalidade mesmo, do cal. Mais escuro, isso. Açafrão, dente de leão, ipê. Aquela janela ali em cima é um quarto. Ele, na arquitetura, autores defendem que toda a casa autêntica açoriana teria um quarto onde as crianças dormiam, que era em cima. Como as casas antigamente eram feitas com a canela de negro e essas telhas não levavam cimento, a infiltração pelo vento, quando chovia, era constante. Então, atribui-se a isso o ditado, que a criança não faz xixi na cama. Ela sofre a goteira do telhado que molha a cama. Bom, essa casa foi construída para abrigar uma loja maçônica. Ela foi inaugurada como loja em 1911. A gente pode observar lá na cumeira, lá em cima, apenas 3 pedaços de telha que formam um triângulo. Ela é feita no estilo açoriano, com janelas de guilhotina, telhas capa canal ou canela de negro, como é conhecida. Ela tem a pombinha do divino ali com súplica de proteção e as iniciais CVM, Crispim Velho Machado. Ele, na época da abertura da loja, ele era o primeiro diácono. E conta a história que vinham 3 mestres de Rio Grande para dar instrução aqui a cavalo. E essa loja, ela não ficou mais de um ano aberta, porque a dificuldade era muito grande. Ela foi inaugurada com 15 membros, e não resistiu ao segundo ano, né? A dificuldade era muito, imagina, o tempo que leva para os mestres chegar aqui, dar instrução, voltar, chegar lá, já tinha que voltar de novo. Essa rua aqui, Rua Mirante Tamandaré, é a legítima rua açoriana, né? A rua estreitinha, calçada bem estreita. A casa no lado que a gente está vendo aqui, do lado esquerdo, tem os marcos centenários nas portas, ou ombreiros. E aqui tem uma peculiaridade nessa porta. É uma porta que a
parte de cima se transforma numa janela. Era muito comum nas casas estreitas, porta e a parte de cima a janela. Naquele prédio a gente tem aqui embaixo a pomba do divino, que é uma súplica de proteção ao Divino Espírito Santo. O povo açoriano, ele é um povo devoto ao Divino Espírito Santo. E o nosso município, as duas festas religiosas maiores, é o Divino, a festa do Divino, e de São Luís Rei, que é o padroeiro do nosso município. Então as casas, no caso essa casa foi reformada e então foi feita a pombinha. Mas nas demais que a gente vai ver mais na frente, foi feita a troquês. Então ela não tem todo aquele contorno ali. E lá em cima a gente tem um coração. Aquele coração foi uma promessa que o Sagrado Coração de Jesus fez a Margarida Maria de Alacoque. Aonde eu estiver entronizado, protegerei com todo fervor. E mais em cima, lá no meio da cumieira, a gente tem o triângulo da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Bem no meio lá. E essa casa também tem a eira e a beira. E ali embaixo a gente vai ver na janela do templo que a gente tem lá naquela parede um recorte, onde a gente mostra como é que era feito as casas antigamente. Aqui a gente tem uma amostra do material utilizado na época, ó, tijolo de barro aqui da região mesmo, e barro mesmo, ó, não tinha nada. Tem outras casas que tem o barro e a conchinha, crustáceo, marisco, conchas que eles moíam e misturavam junto. Por que isso? Porque lá nos Açores eles usavam um óleo de baleia como material no lugar do cimento. Como aqui não tinha a caça da baleia, eles não praticavam esse tipo de pesca, a solução usada deles foi moer a concha, que a concha é calcário. Então eles misturavam junto, e é o que proporcionava ficar mais tempo a casa em pé, no caso dizendo. Esse símbolo, segundo o Paixão Cortes conta no seu livro, são os de origem judaica. Por causa da perseguição do Santo Ofício, o pessoal os judeus tinham que trocar de religião, perdiam seus bens, e para bem dele ganhar uma terra e oportunidade de trabalhar e viver normalmente, né, nas terras do além-mar, os novos cristãos, como eram conhecidos, eles tinham que professar outra religião, né? Tinham que esquecer a religião dele. Mas entre eles, internamente, entre eles, nas casas deles, eles ainda exerciam a religião deles, né? A cultura judaica é muito forte. Então esse símbolo é o Sino Saimão ou Sino Salomão. O que ele é isso? Ele é uma benzedura. Se a criança não está dormindo direito de noite, bruxarias, como o Paixão Cortes conta, se faz uma estrela no quarto na porta da criança, no armário, na janela, espanta, segundo a tradição, espanta olho gordo, essas coisas assim, né? Isso. O Luiz Agnello, historiador local, conta que antigamente o pessoal fazia o pão aromatizado, pão de cheiro, mais conhecido. O que quer dizer fazer o pão de cheiro? Bom, imaginamos que eu e o Cristiano e a minha amiga moramos no interior. E aí a Regina faz o pão dela com cheiro de canela. E a casa do Cristiano faz com cheiro de cravo. E na minha casa eu gosto de folha de bergamoteira. Então quando eu asso o pão, o Cristiano sente o cheiro e a Regina sente o cheiro que eu estou fazendo pão. Como eu sou açoriano e cultivo a minha tradição, eu reparto meu pão com eles. Então eles têm o pão novinho que eu tô comendo. E eles não fazem, eles não botam fora, não fazem a mais para botar fora. Cabo de 2, 3 dias o Cristiano faz pão. E aí eu sinto o aroma do pão que ele está fazendo, sei que é o Cristiano que está fazendo pão. E o que ele faz? Ele divide comigo e com a Regina. Cabo de 2, 3 dias a Regina faz pão na casa dela. E ela divide igualmente com a gente. O que acontece? Vai se passando os tempos e as pessoas não botam alimento fora, todos comem alimento novo, né? E trazendo isso para o dia de hoje, o que a gente conserva nessa tradição? Bom, quando eu carneio um boi, eu levo uma costela para o Cristiano,
leva uma outra costela para a Regina, e quando ela carneira faz a mesma coisa. Quer dizer, sem querer a gente está perpetuando uma cultura, uma tradição que é dos nossos antepassados, que a gente passa a fazer de repente sem sentir. Rua de Baixo. Essa rua, a Rua Independência, era conhecida como a Rua de Baixo. A Rua de Baixo era uma rua, a Rua dos Pobres. A gente pode observar ao longo da caminhada que a volumetria das casas é menor, mais estreita. O material construtivo dela é um pouco mais baixa qualidade. Antigamente, as casas de palha eram mais desse lado de cá. E a gente observa que as calçadas são mais estreitas, a rua é mais estreita. Essa rua aqui, a Rua de Baixo, a Independência, é conhecida como a Rua dos Negros. E também, popularmente, os Negros do Sino. Por que Negros do Sino? Bom, Negros do Sino é o seguinte, quem tinha que fazer trabalhos na fazenda, o pessoal procurava não usar, segundo contam as pessoas mais antigas, não usavam a mão de obra do pessoal da cidade. Mas por quê? Porque a jornada de trabalho desse pessoal que trabalhava aqui, trabalhava durante o dia, a jornada era curta, porque eles fechavam as casas para ir na missa das 6 horas. Então, os Negros do Sino eram mal vistos, né? Porque eram taxados de preguiçosos na época. O pessoal trabalhava pouco, e ao invés dos que trabalhavam para fora, que não vinham à missa. Essa rua 15 de novembro, onde na época era falada que essa aqui era as ruas dos ricos, onde as calçadas são maiores, a rua é mais larga, a volumetria dos prédios é maior, as casas tinham melhor qualidade do material construtivo, tinha mais aberturas, já existia mais vidro, já era mais frequente a utilização do vidro nas aberturas. Esse era o palco das grandes festas universitárias, alta sociedade se reunia aqui, o pessoal terno, gravata, vestidão, salto, fazerem festas aqui. Aqui aconteceram fatos importantes da história, como a contagem dos votos da eleição municipal em 64, em março de 64, a posse do prefeito, do primeiro prefeito. Tinha uma característica aqui também das festas, porque os brancos e os negros não se misturavam. Então, os negros ficavam no fundo, do clube, festejando só com o som que escutavam de dentro, não tinha banda para eles, era só o som que eles conseguiam escutar de dentro da festa dos brancos. E Casa Machado era o sobrenome do seu proprietário, Francisco Pedro Machado, que dá o nome ao calçadão, o calçadão Chico Pedro. Aqui nós tivemos, nessa esquina, o primeiro posto de gasolina. Nada mais era do que uma bomba com um grande de vidro, assim, um bojo de vidro, que eles enchiam, tinha numeração de quantos litros ali, então enchiam aqui até 1, 2, 3 litros, largavam para dentro do tanque do carro, mas era raramente algum carro daqui, que mais transitavam carretas de boi, produtos para serem descascados no engenho, que vocês vão ver agora em seguida. Retrato da época da colonização, né? A casa estreita, vocês conseguem ver, menos de 2 metros, onde só tem uma porta. E essa casa aqui antigamente era de chão batido, não tinha assoalho. Os marcos ainda são os originais. Em cima a gente observa a eriveira, embora era uma casa pobre, mas ostentava.
E a telha, a gente pode ver que nem todas as telhas são iguais. Isso traz a gente a um ditado: feito nas coxas. O que é feito nas coxas? Há autores que defendem que os negros que não conseguiam trabalho devido a algum acidente, alguma coisa assim, ficavam perto das fazendas, nas casas de fazenda, faziam telhas nas coxas. Então, como tinha negro com a perna grossa e outro negro com a perna fina, ocasionava a desigualdade das telhas. Então, por mais caprichoso que fosse o carpinteiro na hora de montar um telhado, ficava daquela forma que a gente pode observar lá em cima, né? Tudo torto. E ocasionando muitas infiltrações nas casas. Então, um telhado mal feito, a gente dizia que era uma telha feita nas coxas. Hoje se traz para o dia a dia, tudo que é mal feito é feito nas coxas. Tá aí uma das origens do ditado. O bar do Quendê tinha 2 portas no mesmo bar. O que era isso? Estratificação social. O negro não entrava onde o branco entrava. Então o negro ficava nessa porta, ocupava a parte da frente, e essa outra parte do sul era uma parte mais confortável, lá atrás, que era do branco. E o padre Simão também chamava de inferninho, porque às vezes as pessoas se atrasavam para a missa e ficavam ali, ficavam perdidos no inferninho, chegavam atrasados na missa, ou às vezes nem iam.